Bom dia, pessoal. Mais um dia aí, se Deus quiser, sempre abençoado. Um dia melhor, um dia de superação e de boas novas, sempre entregando na mão de Deus, né? E nós vamos aí dar continuidade, né, à nossa saga de falar de direito do trabalho e de trazer também novos conceitos, novas abordagens, alguns tópicos que entendemos ser interessante para que a gente continue promovendo essa discussão que eu entendo que está sendo produtiva. Vejo uma interação, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e participando desses vídeos. É muito importante que vocês assistam para que vocês percebam qual a problemática que nós estamos vivendo e, é claro, que a gente possa também interagir por meio disso. Agradeço a participação dos que estão participando, agradeço os que estão assistindo e reforço a todos os demais alunos que assistam. Realmente preciso que vocês interajam para que realmente as dúvidas de vocês sejam legítimas, que sejam dúvidas realmente adequadas, que sejam dúvidas provenientes através de uma busca do saber. Né? E iniciando essa nossa discussão, a gente traz aqui, né, sempre a palavra do dia para quem se sente confortável. Eu acho sempre bom começar dessa forma e também mal não vai fazer para quem não acredita. Né? E aqui a gente vem com salmos, né, do grande rei Davi, e que dizia muito: Bendito seja o Senhor Deus, o nosso Salvador, que a cada dia suporta nossas cargas. Ainda bem que nós temos Ele para suportar nossas cargas, esses nossos desafios, essas nossas problemáticas, nossas angústias, nossos medos, e que a gente possa realmente contar sempre com seu amor e sua misericórdia, que sempre foi muito infinita. Nós estávamos falando a respeito justamente de alguns direitos trabalhistas, mas ontem, na discussão que eu tive com vocês, a gente também trouxe algumas discussões que adentrou em dissídio coletivo e uma querida aluna interagiu nisso, que realmente começa a abrir. Você pode pensar comigo, queridos, até para que depois a gente possa dar continuidade às questões de direito trabalhistas, que nós temos dentro dessa figura a figura em que nós temos a permissão de que os dissídios coletivos eles podem produzir regulamentos entre empregado e empregador. Né? E o dissídio coletivo ele trata de uma esfera que ela atinge toda uma coletividade de categoria. Ela não atinge individualmente um único trabalhador. O reflexo dela ela é para toda aquela categoria da qual o trabalhador pode fazer. E nessa figura do dissídio coletivo, nós temos as convenções coletivas do trabalho e nós temos os acordos coletivos de trabalho. E aí você realmente fica pensando, poxa, professor, o que consiste um e o que consiste o outro? Olha, se você parar para pensar, a convenção, a palavra de convenção, ela consiste em um acordo de caráter normativo, ou seja, uma vez firmada, uma vez ela sendo chancelada, uma vez ela sendo aprovada, esta convenção, ela faz ali regras entre as partes que ali participaram. E nessa figura de convenção coletiva, há a presença de um ou mais sindicatos de categorias econômicas e profissionais que vão estipular para isso condições de trabalho aplicáveis nos âmbitos das respectivas representações. Convenções essas que vão incidir nos direitos individuais do trabalho. Então, realmente, nós temos isso. Já o acordo coletivo do trabalho, ela é uma negociação que envolve questões trabalhistas realizadas por uma ou mais empresas e o sindicato que representa o empregado. Então imagina só, você tem o acordo coletivo de trabalho, por exemplo, você pode pegar ali uma figura do Araújo ou de outras empresas de supermercados, não é só o sindicato, é só as empresas, com o sindicato da categoria dos empregados, que eles estipulam a regra da folga. Lembram que quando nós falávamos da Constituição Federal, nós tínhamos a figura do descanso semanal remunerado? Na Constituição fala que o trabalhador tem direito a um dia da semana de descanso semanal remunerado. E o que isso significa, meu querido? Significa que esse descanso semanal remunerado, o trabalhador labora, ele trabalha durante a semana e tem direito a uma folga que ela é paga. Ela é paga pelo empregador. O salário, quando é feito, ele é feito já prevendo essa figura do descanso semanal remunerado. Naquele dia o trabalhador não trabalha, mas o salário dele não se prejudica por isso. Em regra, o descanso semanal remunerado ele é posto ao domingo. Agora imagine um supermercado em que geralmente os finais de semana, os sábados e os domingos são os dias mais movimentados dele.
como que eu poderia conceder, como é que eu poderia conceder para o empregado naquele momento uma folga, se eu preciso dele naquele momento que é mais crucial para o bom andamento daquela empresa. Então pode ser firmado um acordo coletivo entre a empresa e o sindicato da categoria, estipulando regras de como esse descanso semanal pode acontecer. Que pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser um domingo do mês. Isso acontece. Agora, a convenção coletiva de trabalho é diferente. A convenção coletiva de trabalho pode ter o quê? O sindicato dos comerciantes com o sindicato dos vendedores. Eles podem estipular regras que valem para todos. Vejam que convenção é um pouco mais amplo do que o acordo coletivo, que é firmado entre empresa e um sindicato da categoria dos empregados. Olha, a previsão legal para isso vocês vão conseguir perceber muito bem, justamente na consolidação das leis do trabalho. Então, vocês podem abrir a CLT e dentro da CLT buscar o artigo 611. Lá vocês começam a ter isso, né? Então, o que é que acontece? A diferença, em tese, em suma, é justamente que é os sujeitos, né? A diferença entre uma convenção coletiva de trabalho e um acordo de trabalho, né? O acordo coletivo de trabalho para uma convenção coletiva está nas partes. Ou seja, na convenção tem um documento entre o sindicato dos trabalhadores e dos empregadores, né? Estipulando regras e condições de trabalho. E no segundo, é simplesmente o sindicato dos empregados e as empresas, né, daquela categoria que eles trabalham. Entende? Convenção, sindicatos conversando entre si. Acordo, o sindicato dos empregados com a empresa da qual aquela categoria eles estão participando. Então vale a pena sim trazer para vocês essas diferenças, é muito importante que vocês o tenham. É uma oportunidade para a gente fazer essa discussão. Essas convenções e acordos coletivos de trabalho, eles regem as regras, né, dos dissídios coletivos. Nós temos aí, né, já falamos ontem, iniciamos ontem essa discussão, então eu trouxe isso à tona porque eu vi a colega mencionando e fico muito feliz com a participação de vocês. É muito importante, significa que vocês estão interagindo comigo e isso traz aí bons resultados para a nossa produção de conhecimento, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a colega, até a colega mencionou também no grupo, a respeito da atividade, da distinção entre demissão por justa causa ou sem justa causa. Se vocês quiserem, eu queria só uma tabelazinha simples mesmo, eu posso abrir só no SIGA rapidinho, só para vocês dizerem, demissão sem justa causa, tais direitos, demissão por justa causa, outros direitos. Eu não lancei no SIGA, eu ainda vou lançar outra atividade não nesse momento, eu quero mais interagir. É um momento de Páscoa que está chegando, eu acho que meu coração está amolecendo para vocês, mas é importante contar com vocês e esse momento é fundamental, tudo bem? Vamos também dar uma retomada aí um pouco dos direitos fundamentais, né? Os direitos constitucionais trabalhistas, que são direitos do trabalhador, direitos esses que são necessários para que a gente faça essa distinção, né? Veja, eu mencionei agora há pouco a figura do repouso semanal remunerado, que é preferencialmente aos domingos. A própria Constituição reconhece isso para o empregado, né? O empregado ele não é obrigado a trabalhar os 7 dias da semana, não. Ele tem direito a um desses 7 dias, um direito de folga, que preferencialmente é aos domingos. Mas é como eu mencionei agora há pouco, determinadas empresas elas necessitam daquele trabalhador mais um domingo do que numa segunda, do que numa terça. Então é necessário atingir um consenso, um meio termo nisso, né? Nós temos o que, gente? Além dessa remuneração, ou desse repouso semanal, nós também temos a figura da hora extra. Ela é importantíssima, pessoal. O que que acontece? Em regra, o trabalhador, dependendo do emprego que ele desempenha, ele tem direito a uma jornada de 8 horas, né, com intervalo intra-jornada, né? Nós temos aí essa figura. Essa jornada, ela até está prevista na própria Constituição em regra, né? A jornada, ela não pode superar 8 horas diárias e 44 horas semanais. Significa, na prática, muitas vezes, ela se traduz assim, de maneira mais simplificada para vocês. De segunda a sexta, o trabalhador trabalha 8 horas por dia, que geralmente as empresas fazem de 8 às 12, dá um intervalo de 12 às 14 e retoma das 14 às 18, não é isso? E no sábado trabalha somente de 8 às 12, o que perfaz 44 horas. Agora, é possível a compensação de horas. Pode ser que aconteça, olha, poxa, que segunda-feira é um dia extremamente agitado na nossa empresa, eu vou precisar de você 1 hora a mais. Mas eu te dou uma folga de 1 hora a menos
na terça ou na quarta. Então, na segunda você sai às 7, mas na terça você sai às 5, tudo bem? É possível essa compensação de horas. Mas olha só, às vezes, por mais que essa jornada seja assegurada, pode acontecer de que o sujeito ele tenha que fazer trabalhar mais do que 8 horas no dia e não é possível compensá-lo. Não é possível fazer essa compensação. Ele diz, olha, eu preciso de você todos os dias até às 19 horas. Né? Ou então eu preciso, pelo menos hoje, que você fique até às 19 horas. Eu sei que você sai às 18, mas eu preciso que você fique. E amanhã eu não posso compensar essa hora, porque você sabe como é que aqui é corrido, batidão. Então, nos dias que forem muito agitados, eu vou precisar que você faça uma hora extra, tudo bem? O empregador pode propor isso para o empregado. E essa figura, como eu mencionei, é a hora extra. Ah, professor, o que significa? Significa que esta hora a mais que ele está trabalhando de sua jornada, ele deve ser remunerado por ela e não é remunerado igual à hora que ele recebe. Então vamos lá. Supondo que, e aqui eu vou fazer um cálculo muito estrambólico, tá? Supondo que o sujeito trabalhe 44 horas semanais. E vamos supor que dessas 44 horas semanais, durante o mês, ele vai fazer o quê? 176 horas, né? Considerando que são 4 semanas, né? Então, 44 horas por semana, né? Me corrijam, 176 horas semanais, beleza? Supondo que ele ganhe, vamos supor, 1.760. Ou se vocês quiserem, para facilitar, mas eu coloquei 1.760 para facilitar. Isso daria uma média de 10 horas por 10 horas por hora trabalhada, né? Pensei, esse é um cálculo que não está 100% correto, é só para facilitar o exemplo hipotético. Se ele receber uma hora extra, ele não tem que ganhar 10 horas pela hora. Se a hora de trabalho dele vale 10 reais, se ele trabalhar em hora extra, tem que ser os 10 reais mais 50% no mínimo. Não quer dizer que não possa ser mais. E aí vai para 15. Então, se ele ganha 100 reais por hora trabalhada, se ele fizer uma hora extra, ele ganha 150. Entenderam? A hora extra, ela é prevista na Constituição Federal, ela coloca para o sujeito essa figura e ela coloca que tem que ser pelo menos, no mínimo 50%. Pode ser 75%, pode ser 100%, pode ser 120%, 150%. Aí você me pergunta, professor, quem decide isso? Boa pergunta. Isso pode ser um acordo entre empregado e empregador. Pode ser que o empregador disse, olha, eu sou obrigado a te pagar no mínimo, sou obrigado a pagar pelo menos 50%. Eu te pago 50%. Ou ele pode atingir um acordo com o empregado. Olha, vamos fazer, eu sei que é puxado, eu vou te dar 75%. Não tem problema. Ou pode vir um acordo coletivo, diz, a hora extra da gente aqui dessa categoria é de adicional de pelo menos 75%, ou de 60%, ou de 55%. Percebam como é que a figura da hora extra ela é importante. Inclusive, ela tem reflexos, né, nas verbas trabalhistas. Né? Se eventualmente o sujeito for demitido, ela pode incidir sobre determinadas situações, como contribuições, entre outras, que pode acontecer. Você tem que fazer uma pergunta, e eu acho que ela é muito interessante. Tem cargos que não se computa hora extras? Existem empregos em que a hora extra ela não é computada? Vamos supor, se eu sou representante comercial ou se eu sou gerente. Se eu sou gerente, que tem um cargo de gerente, né, que é aquele cargo mais desgastante, eu sou bem melhor remunerado do que o trabalhador comum por isso. Computa hora extra? Essa pergunta eu deixo para vocês. Eu gostaria que vocês interagissem e conversassem mais comigo. Até amanhã, gostaria de sempre contar com a participação de vocês. Forte abraço e vamos lá.